Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Marcel, monitor de sistemas fluidos mecânicos. Estaremos resolvendo a lista 1, que é para vocês entregarem. E inicialmente eu preparei um material aqui que é um resumo do teorema de transporte de Reynolds, tá? Que vocês viram com o professor Washington. Aqueles que tiveram a oportunidade de fazer dinâmica dos fluidos nem precisam assistir esse vídeo, tá? Mas é uma breve revisão daquilo que nós vamos aplicar, né? Uma explicação rápida, sucinta, para não ter que ficar deduzindo toda hora o teorema de Reynolds. Eu já preparei este material para isso, tá certo? O teorema de transporte de Reynolds, ele é dado nessa forma, né? Que vocês viram. E B, ele fala, esse material do livro do White é muito bom se vocês quiserem ler, para conhecer, né? Fiquem à vontade. Onde B, ele pode ser a massa, a quantidade de movimento linear ou angular, ou a energia, né? Então o B, ele pode ser 4 coisas diferentes. E o beta é a propriedade intensiva, né? A propriedade intensiva da massa, ou da quantidade de movimento, ou da energia. Então, a partir do teorema de transporte de Reynolds, nós conseguimos deduzir equações utilizadas, né? Então, teorema de transporte de Reynolds aplicado à conservação da massa, né? O que eu fiz? Eu resolvi a equação para B igual a M e beta igual a dm sobre dm, que é igual a 1, beta igual a 1. Então, eu vou simplificando e eu chego nessa equação aqui. Isso aqui, para mim, diz o seguinte: ρAV, vocês sabem muito bem que é vazão mássica que sai, menos vazão mássica que entra, e mais esse cara, né? Esse cara, quando o regime é permanente, né, que é a maioria dos casos, volume de controle em regime permanente, esse cara aqui é zero. Então fica o fluxo de saída igual ao fluxo de entrada. E no exemplo aqui, o livro tem um exemplo que ele faz um caso de várias entradas e várias saídas, e fica, né, vazão mássica no ponto 2, vazão mássica no ponto 3, vazão mássica no ponto 5 igual a entrada, que é o 1 e o 4. Então, o livro traz isso pra gente, a dedução do teorema de transporte de Reynolds, tá? Bom, quantidade de movimento linear, né? O teorema aplicado nisso. Então eu tenho que o B é mv e o beta fica V, né? O beta é igual a V. Isso me dá esta equação. Somatório de forças é igual à soma dessas duas integrais. Aplicando no nosso caso, né? A gente vai utilizar isso bastante também. O somatório de forças na direção de um eixo X é igual a velocidade. Esse cara aqui em regime permanente vocês viram que é zero, né? Então vamos conversar desse cara aqui. Esse cara aqui é a velocidade, o ρ, a velocidade normal na direção da superfície, né? Ou seja, geralmente o volume de controle é estabelecido na própria direção normal e é o próprio V, né? E o dA, quando você está na área de saída ali, se o volume de controle cobrir toda a área, é a própria área. Mas assim, para não ficar muito abstrato, eu vou simplificar essas explicações que vão fazer sentido na hora do exercício, tá? E quantidade de movimento linear, somatório de força, igual a vazão mássica vezes a velocidade que sai, menos a vazão mássica vezes a velocidade que entra, né? E esse cara aqui é zero para regime permanente, né? E essa equação é utilizada também para encontrar
a força que está aplicando no sistema. Então, o teorema de transporte de Reynolds aplicado à energia, né? Esse aqui eu tirei do próprio direto da aula do professor Washington. Fica esse cara, mas eu vou... que é justamente a taxa de variação da propriedade de energia para sistemas, a taxa de variação da energia específica no volume de controle, que costuma ser regime permanente, é zero, e o fluxo de energia específica através da superfície de controle. Quando nós fazemos aquelas considerações de escoamento sem atrito, ou seja, o U é zero, né, incompressível, em regime permanente, esse cara aqui acaba dando para a gente a equação de Bernoulli, tá? E o V normal dA, né, da integral aqui da superfície, aquele, né, vezes a velocidade também. Então é a velocidade vezes esse cara é igual o trabalho exercido. Então tá aqui o do White, aqui ele considera um trabalho de cisalhamento, que geralmente é ignorado. E em escoamento em regime permanente, nós temos essa expressão que eu falei, que esse cara aqui, ele some, tá certo? Então, essa foi a introdução do teorema de transporte de Reynolds, tá? Que nós utilizaremos na resolução dos exercícios, e na resolução dos exercícios eu não vou ficar deduzindo isso mais. Eu já vou utilizar a forma direto daquilo que eu preciso, tá? Para não ter que deduzir esse cara aqui, ó. Para não ter que deduzir este cara, tá certo? Então, até o próximo vídeo.